Oi, meus queridos, vamos começar aqui o nosso papo mais viajandão, mais espiritual aqui no canal. Mas antes de começar, eu queria te lembrar que essa é uma leitura geral, como qualquer leitura aqui no YouTube. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. Mas eu espero que você encontre muitas mensagens que conversem com você aqui nessa leitura geral. Eu vou deixar o link aí para o site de agendamento no primeiro comentário fixado desse vídeo, para ficar mais fácil para você. Vou te convidar a se inscrever nesse canal também, se você não é inscrito ainda. Eu posto vários formatos de leitura. Você pode assistir as que você gosta, não assistir as que você não gosta, mas tem variedade para você aqui. Então se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Curte esse vídeo se você curtir esse vídeo. E muito bem, agora eu vou te deixar com a sua mensagem. Muito bem, vamos começar aqui perguntando o que a gente pode saber sobre essa energia escorpiana e para o que ela está chamando a nossa atenção nesse momento, nesse papo mais espiritual. Tem uma cartinha que caiu primeiro na mesa, mas eu ainda não sei qual é. Vamos começar pelas que já se abriram, já se mostraram. Tem dois portais na mesa, então esse elemento de portal, acesso, importante. Deixa eu te mostrar as cartas. Tá vendo? O ponto de foco dessas duas cartas aqui é o portal, o acesso. Uma carta fala assim, enxerga as coisas de um ponto de vista maior, se permite se manter numa energia inspirada, onde você mantém uma visão do que é mais importante ou do que pode ser uma história maior por trás de uma questão ou de várias questões de dia a dia. E aí eu já falo o que eu tô pensando também. E a outra carta, ela fala sobre esse momento ter muita conexão com a sua criança interior. Essa é uma carta que fala das crianças douradas, vem chamar a nossa conversa da nossa criança interior, fala de gentileza, inocência e de acessar habilidades. É interessante, porque que eu disse que eu já contava para você? Porque antes de começar aqui a leitura, eu comecei, aí eu tive que pausar e voltar, porque a câmera ela estava focando em outra parte do meu ambiente aqui, e não estava focando em mim, onde precisava focar. Então eu fiquei um tempinho assim, né, tentando trazer o foco da câmera de volta para mim. E o que isso me contou? De que é esse pedido, esse é o pedido, de que não é só uma conversa de que tem um portal aberto, não, é um pedido de trazer o foco para você, no sentido de, quando a gente está falando, olha as coisas no grande esquema das coisas, se mantém numa visão do que te inspira, numa visão maior do seu caminho, da sua jornada. Olha para a tua criança interior. O que é mais gentil? O que atende os seus desejos de criança interior? E essa coisa toda, então, requer um interesse, uma busca, um esforço de voltar o olhar para você. Isso para algumas pessoas vai significar coisas diferentes. Algumas pessoas vão querer fazer uma meditação de reconexão com criança interior, vão querer olhar para a infância, vão querer olhar para regressão de vidas passadas, regressão, né, dessa vida na infância, etc. Mas também, para algumas pessoas, é simplesmente esse pedido de constantemente nesse período, com todas as decisões que você toma, se perguntar se você está servindo a parte de você que é a sua criança interior, que é onde tem gentileza, que é onde tem essa esperança, onde tem a sua inocência, etc, etc. Aí aquela carta que veio, interessante como está saindo. A carta que veio primeiro, mas que quis conversar depois, que a gente entendeu isso aqui, é a carta das baleias,
que é um símbolo para mim também de ancestralidade. Inclusive, olha que interessante, tem uma porta aqui também nessa carta. Lá no plano de fundo, não vai dar para ver aí, porque até para eu enxergar aqui foi a primeira vez que eu notei que tinha uma porta aqui. E é quase como tem um lado dessa porta e tem o outro lado da mesma porta. Aí, por que eu achei interessante a ordem das coisas? Porque essa veio primeiro, uma força ancestral, uma força anterior, essa veio primeiro, mas quis se mostrar, quis se apresentar depois. Depois que a gente já tinha entendido que requer essa busca, esse convite, esse esforço de colocar o foco em você e buscar entender o que é que eu preciso. Interessante como está saindo essa mensagem. Eu acho que eu estou falando isso em todas as leituras dessa leva de espiritualidade livre. Tá bem bonita a energia. Aí vem esse pedido de ter paciência, de devagar se vai longe e também assim, devagar e consistentemente fazer isso. E aí me veio uma coisa assim, porque essa não é uma mensagem sobre um evento, essa é uma mensagem sobre gradualmente promover ou possibilitar uma mudança importante. Então, por isso que essa mensagem está conversando tanto sobre esse convite de trazer uma prática em todos os momentos. Às vezes a gente toma decisões baseadas em grana, às vezes em desejo, vontade, aí esse pedido de fazer mais essa pergunta, colocar mais essa coluna no nosso campo de consideração. E aí eu fico ouvindo assim, a minha versão criança, como a minha versão criança se sentiria fazendo isso aqui? Porque tem momentos que a gente vive, que a gente olha, nossa, a minha versão criança ia amar me ver fazendo isso aqui, ia amar fazer isso aqui que eu tô fazendo agora, e às vezes não. Essa conversa sobre essa paciência devagar e constante, porque gradualmente você vai vendo uma abertura, vai ganhando uma clareza, vai vendo uma transformação, se reforça com essa rainha de espadas, que ela fala muito para mim de discernimento. A rainha de espadas representa discernimento. A rainha de espadas, ela olha para uma situação, ela entende, espadas é comunicação, lógica, raciocínio, ela entende o que está acontecendo e ela, dentro desse discernimento, percebe o que está ajudando, o que está atrapalhando. Aquilo que está atrapalhando no meu comportamento, num jeito de me sentir ou numa coisa que está acontecendo no ambiente que o outro está trazendo, seja lá o que for, aquilo que está atrapalhando movimento positivo, produtivo, próspero para frente, ela corta. E aí, lógico que isso vem com julgamento. Muitas vezes ela é vista como fria, calculista, mas eu gosto de pensar, eu olho para ela e eu sei que ela é, na verdade, muito íntegra. Ela entende que parte do sucesso ou do futuro próspero depende dela também, daquilo que ela permite ou não, de onde ela escolhe colocar o foco, a atenção, a intenção ou não. Então tem uma beleza, tem uma responsabilidade, uma beleza muito grande nisso, mas isso muitas vezes envolve também tomar decisões, fazer escolhas, cortar situações que vão decepcionar outras pessoas. E aí é interessante porque a próxima carta é um cavaleiro de copas, mas eu vejo essa rainha de espadas de novo, porque tá aqui, tem uma moça com uma espada em cima do cavalo. Então eu vejo a continuação dessa conversa sobre a rainha de espadas, apesar de ser um cavaleiro de copas. Aí aqui nessa segunda parte, a gente vê
essa rainha de espadas que fez a sua escolha de dar movimento na direção de Rei de Ouros. Rei de Ouros é uma energia estável, próspera. Rei de Ouros, independente de gênero, está representando uma energia madura de estabilidade. Eu gosto de olhar, de pensar que o Rei de Ouros representa uma energia de quando a gente se sente assim. Não importa quem vai, quem não vai, quem vai fazer, quem não vai fazer, como será, como deixará de ser. Eu sei que qualquer lugar que me jogar, eu vou saber dar um jeito de usar os recursos disponíveis para criar alguma estabilidade para mim, para dar forma às ideias, para fazer aquilo vingar, aquilo render. E aí, enquanto eu falava tudo isso, e isso ainda conta muito, aí essa carta ela se transformou. Na verdade, eu percebi que é um cavaleiro de ouros. O cavaleiro de ouros é o reforço dessa mensagem de paciência e consistência. O cavaleiro de ouros, ele é um cavaleiro mais devagar do baralho, mas é o único que cruza a linha de chegada, é o único que cruza o portal, porque se mantém focado, consistente, consciente, todos os dias, o tempo todo trabalhando, colocando ali um grãozinho ou 5 quilos de grão, dependendo do dia, dependendo do que dá para fazer, do que não dá, mas sempre alimentando aquele caminho que tem valor para ele. Então, como que E eu sei que essa mensagem está dizendo que esse é um caminho na direção daquele Rei de Ouros, daquela energia madura de prosperidade. Mas aqui está falando assim no passo a passo. Então, é devagar, é pacientemente, ninguém está te colocando num prazo para virar, transformar os teus hábitos, teu jeito de pensar, de só acertar, nada disso. O pedido é esse aqui, ó, tá falando, tem um acesso, tem um portal, tem um acesso. Tem também uma ajuda de força ancestral, bem antiga. Também, para muitas pessoas, tem uma ajuda de versões antigas também. De você ou de uma energia similar à sua, enfim. E aí, aqui é o guia prático do que essa energia está pedindo para a gente prestar atenção e fazer. Discernimento, sabendo que pode vir com julgamento, escolher dar movimento na direção daquilo que parece saudável, porque também tem isso. O Cavaleiro de Copas, diferente do Cavaleiro de Ouros, que tem um plano, um foco, Cavaleiro de Copas não tem um plano e um foco. O Cavaleiro de Copas tem um desejo, uma vontade, uma curiosidade, uma ótima intenção. Isso às vezes pode ser frustrante para a gente mesmo, quando a gente espera isso do outro, quando a gente está cobrando isso da gente mesmo. Então, a mensagem também está contando para a gente que essa clareza, esse plano, ele vem depois, tem uma ordem das coisas, calma, paciência. Só o que eu estou te pedindo agora é discernimento, integridade, como a gente viu com a Rainha de Espadas, essa predisposição a estar ali, disponível, aberto, dar movimento na direção daquilo que você tem vontade de entender, de viver, de boa vontade, sem grandes certezas. E aí, num próximo passo, vem o que você precisa para fazer planos. Muito bem. Também tem uma outra coisa aqui sobre essa mensagem, que aí diz assim: esse caminho precisa evoluir nessa direção. E que em algum momento, quando você começa a enxergar algumas coisas com clareza e você arranja desculpas, por exemplo, para sair do seu plano, para se desviar, é uma outra conversa, entendeu? Para se distrair, né? Isso que eu quis dizer. O desviar, às vezes, é usado num contexto esquisito em espiritualidade, né? Então eu vou corrigir aí, para não se distrair. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia escorpiana nesse momento?
Aí diz assim: se dá um tempo, se dá um descanso, se abraça, que essa mãozinha assim no coração, eu aprendi que é porque diz que se a gente coloca a nossa mão assim no nosso coração por, sei lá, 10, 15 segundos, não lembro os segundos, mas que o corpo responde como se a gente estivesse recebendo um abraço e aí libera aquelas substâncias químicas que fazem a gente se sentir acolhido, feliz. Então, esse urso me falou muito sobre isso. O urso tem conversado muito comigo também sobre uma mensagem de preservação. Então, esse momento tem muita preservação no ar. Se você se vê em situações, por exemplo, que você queria tanto que fosse um sim, você queria tanto que o negócio fosse para frente de um jeito maravilhoso, e aí vai vendo que não, e que não colabora, e não sei o quê, é tomar essa coragem de continuar nesse discernimento, nesse jeito de caminhar, porque às vezes a gente nem sabe, mas a gente está sendo preservado de passar uma dor de cabeça maior mais para frente. Então, aí a próxima carta fala assim: fica tranquilo, descansado, se deixa ser preservado, se acolhe também, volta o olhar para você. Essa é a sua principal... sabe que às vezes a gente vai tomar decisões, as coisas têm pesos diferentes. Então, isso tem peso 3, vamos falar assim. É 3 vezes mais importante, ou muitas mais vezes mais importantes que muitas outras coisas. Esse olhar para você e essa carta que fala: tem doces resultados que te esperam. Muito bem, eu espero que essa leitura tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, meu site de agendamento, que tem um link aí no primeiro comentário fixado desse vídeo. Também vou te convidar a se inscrever nesse canal, se você não é inscrito ainda. Poxa, você chegou até aqui, curte esse vídeo também, se você esqueceu de curtir. E se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais também, eu tenho um outro canal chamado Blogueira Mística, que vai aparecer aqui em algum lugar o link para esse canal também. E lá no Instagram com esse nome, @blogueiramística. Vai lá me seguir no Instagram. Beijo grande pra vocês, tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima.